Nós celebramos o quarto domingo do tempo comum, e a palavra de Deus hoje visita nosso coração e quer nos apresentar quem de fato é Jesus em nossas vidas. Nós estamos no ano litúrgico B, e o evangelista que vai nos conduzir todo esse ano, com exceção nas solenidades, nas festas, é o evangelho de São Marcos. Um evangelho curtinho, poucos capítulos, e que, apesar de não ter muito conteúdo, apresenta muitos sinais de Jesus grandiosos. Quando você vai ler o Evangelho de Marcos, duas perguntas fundamentais são respondidas. A primeira, quem é Jesus? Ele responde lá no capítulo 8, 29, ele é o Messias. Dessa pergunta surge outra, que tipo de Messias Jesus é? Lá no 15, 39 ele vai dizer, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele não é qualquer ungido, ele não é qualquer mensageiro, ele não é qualquer pessoa que veio trazer uma palavra, que veio organizar o povo, ele é Deus. Tanto que nós cantamos com muita fé, logo no início da celebração, pedindo perdão dos pecados, Kyrie eleison, não é verdade? Kyrie significa Senhor, eleison tem piedade. Só se chamava alguém de Senhor à época, quem, se você tivesse escravo, nós sabemos que naquela época era assim, ou o imperador, ele era o Kyrios. E quando afirmamos que esse Messias que é Jesus, ele é filho de Deus, é alguém a quem eu preciso devotar a minha vida, devotar a minha história, aí fica a grande questão para todos nós: qual é o lugar que Jesus tem ocupado em minha vida? E essa resposta, ela não é simplesmente da boca para fora, até porque todos nós acreditamos e concordamos com todos os títulos de Jesus, não é verdade? E Jesus é Deus, sim ou não? Ele é o Senhor, sim ou não? Ele é o nosso Salvador pessoal, sim ou não? Ele é tudo isso, mas tem um ponto fundamental, que é como é que eu assumo em meu cotidiano essas verdades. Que lugar ele tem ocupado? Não basta eu saber quem é Jesus. São Tiago vai dizer que os demônios o sabem e tremem diante do nome dele. Tanto que no Evangelho, quem afirma quem Jesus aqui é um endemoniado, é o demônio que fala através do homem, dizendo que ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. A pergunta fundamental que eu trago, e tenho que responder também, como é que minha vida tem expressado isso? Para que ele seja Senhor, é preciso que ele esteja em primeiro lugar, num nível de intimidade que nada compita com ele. E é bonita a primeira leitura, não é? Eu fico imaginando o povo, eu gosto de imaginar quando eu estou preparando a homilia. Ô gente, todo mundo que está aqui queria ter mais revelações de Deus, sim ou não? Vamos ser sinceros, a gente queria ver o extraordinário, não queria? Ver milagre, Deus falar que nem trovão. E o povo aqui está reclamando, você percebeu? Ele fala, Deus, não fala mais assim não. Porque eles ficavam com medo, né? É fogo, com medo de morrer. Se sou eu, eu falo, quero que pegue fogo mesmo. É ou não é? E o povo pede que ele pare, não é verdade? E ali tem uma profecia que Moisés é a grande referência, né, da lei de Deus das Sagradas Escrituras. Quando eles aparecem na transfiguração é Moisés e Elias, Moisés representando toda a tradição legal e Elias a tradição profética. Moisés era alguém com quem Deus falava face a face. Olha que intimidade com Deus. Nunca se viu na história da salvação uma geração que experimentou tanto uma unção de milagres e de conquistas como foi Moisés. Porque de fato, não só a conquista do povo, as manifestações do Senhor sobre a vida dele. Ao que o povo reclama, Deus assevera, tudo bem, eu não falarei mais assim com vocês, mas um dia do meio de vocês nascerá um profeta, a quem eu falarei, e vocês vão ter que obedecer. Até aí tudo bem, Jesus, eu cumprimento essa promessa, mas é aí que entra a responsabilidade de resposta que nós temos. Esse Deus que fala, ele espera alguém que ouve, certo? E esse alguém que ouve tem que responder com fé, tem que dar uma resposta. E o Senhor diz que vai pedir conta das palavras que foram anunciadas e não foram observadas. E fala mais que isso: e se alguém falar em meu nome algo que eu não disse, esse deverá morrer.
E aqui não se fala apenas da morte de fato, mas da morte eterna. Por mais que a época não havia amadurecido ainda a esperança, a fé na ressurreição, se acreditava nesse fim definitivo, não é verdade? Ou seja, em outras palavras, Deus está nos falando a todo tempo, tem falado aos nossos corações, tem nos interpelado constantemente. E qual tem sido a resposta? Não são analisados com verdade, porque a gente quer uma resposta imediata. A gente quer que um dia você chegue aqui, o padre coloque a mão sobre a sua cabeça e desvenda todo o mistério da sua vida, da sua história. Mas nós precisamos analisar a nossa história e nos perguntar: o que na minha vida tem sido orientação direta da palavra? A maneira dos meus relacionamentos tem sido orientada pela palavra? A maneira como eu trabalho tem essa orientação? Como eu educo os meus filhos? A maneira como eu administro os meus recursos está baseado na palavra? Para sabermos os porquês de fato, é preciso tomar as rédeas da nossa história e começar a submeter a nossa vida à palavra, gente. E vai doer, sabia? Quando você ouve a palavra, em alguns momentos vai trazer alguma emoção que vai mexer com você, que vai exigir renúncia, que vai exigir transformação. Mas se não há esse momento de confronto, a gente nunca vive essa vida realizada que o Senhor quer e espera para nós. E olha, por mais que a gente não ouça, normalmente pelo menos, de maneira tão intensa a palavra, como o povo de Moisés na época, a palavra de Deus continua sendo proclamada. Ela está aí no seu coração, ela está à sua disposição, e é preciso adentrar nessa intimidade para que respondamos de fato quem é Jesus. Perceba o que está acontecendo no Evangelho. Jesus entra numa sinagoga em dia de sábado. O homem judeu, na cultura deles, o Shabá, o sábado, é estritamente observado. Tanto nós tivemos a oportunidade de estar lá. Por exemplo, está no hotel, tem lá o elevador. Se você não prestar atenção e no elevador do Shabá, você vai passar andar por andar, porque eles não esticam o dedo para apertar o andar que tem. Isso são normas dele. O sábado é vivenciado, não é na perspectiva do ócio dos gregos, é o da contemplação e do reconhecimento que se Deus descansou, ele descansou aquele dia, contemplando a obra criadora. Mas chegou um momento, e não só os judeus, mas nós também passamos por isso, quando nós vamos perdendo o sentido da lei que observamos, o preceito se esvazia. É por isso que Deus tem inspirado a nossa geração, mais do que fazer as coisas, fazer do jeito certo e colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo. Senão perde sentido, gente. Já brinquei algumas vezes com vocês, né? Nada contem, cada um vem a missa no horário, conforme a sua programação de vida, né? Mas agora, o porquê que vem que é complicado. Quantas já ouvi, povo de casa, viu? Meus parentes. Ah, eu vou logo cedo no sábado já para ficar livre. Gente, né? Eu sei que de repente não é a coisa mais gostosa daqui na missão do Padre, mas não é esse o espírito, não é verdade? Ah, eu vou para me livrar e vou naquele padre que fala rapidinho, assim. Tem um povo que escolhe. Só fala: padre, eu gosto da nossa missa da meio-dia 15, que é rápida. Eu falo: ah, que bom. Eu não sei se é um elogio, se eu fico feliz ou triste quando alguém fala um negócio desse. Ah, eu vou na que não tem música, quieto. Reza, tem missa. Mas é por causa do horário também, não estou julgando não. Que o tempo de eu entrar na sacristia e voltar, às vezes para ter uma confusão, já não tem ninguém. Eu nunca vi um espaço evacuar tão rápido. Ou vai. Mas nem todos que vêm com esse espírito. Mas não pode ser assim, gente. Mesmo as obrigações, você tem que saber porque está fazendo, sim ou não? Não perde o sentido. Lógico, você que é pai e mãe, é uma obrigação sua cuidar do seu filho, sim ou não? Mas você acorda: nossa, tem que tratar esse traste agora, vai dar certo? Não é assim que funciona. Por mais que seja desafiador, você tem que botar o seu coração naquilo. É que nem o casado. Ah, eu amo minha esposa. Ué, fazer o quê? Casei, né? Vai longe um negócio desse? Não, está na hora da gente colocar o coração. E quando você coloca o coração naquilo que você está fazendo, aí tudo muda. Você pode estar cansado, talvez um domingo não é o melhor dia para você, você passou por coisas difíceis. Talvez você foi visitar parente, chegou tarde cansado. Você veio na missa cansado, não tem problema nenhum nisso.
Mas você vem sabendo que está observando, não um preceito vazio. Você vem para celebrar a ressurreição do Senhor, aquele que lhe concedeu vitória, a vida eterna. Esse é o sentido. Você não vai estar bem, nem o padre está bem todos os dias, feliz todos os dias. Mas a questão, nós não somos movidos por sentimentos, mas por uma moção que tem que condicionar os sentimentos. Eu dizia semana passada, eu morro de medo quando escuto essa expressão. Ai, eu senti no meu coração, chega a gelar espinha. Porque às vezes a pessoa sente algo, e acha que é bem-estar, e coloca em jogo todas as pessoas ao redor, mesmo a missão dela. Ah, porque sentiu. Ouça seu coração, ouça não, gente. Nem sempre. Deus fala na consciência, mas nem sempre é Deus que fala. É importante nós entendermos porque, olha, Jesus entra no dia de sábado, ele vê lá um homem endemoniado. E olha que interessante, a gente parte de um pressuposto de que quem está na igreja, todo mundo é santo, é verdade, e acha que são os melhores. Não, tinha um endemoniado na sinagoga, mas ainda bem que estava lá, sim ou não? O lugar dele se encontrar com Jesus foi ali, e ele é liberto. E o interessante disso é que quando Jesus liberta aquele homem, ele não quer fazer um espetáculo, porque é sábado. Ele quer mostrar, aqui está quem é maior do que o mal, aqui está quem é maior que o maligno, aqui está quem é maior do que Satanás, porque ele, como se dissesse, eu sou Senhor, eu posso resolver o mal da sua vida, porque eu estou acima de tudo isso. E algo muito interessante nesse evangelho também, perceba que o povo ouvia Jesus e se encantava por um motivo muito importante, que está muito relacionado à maneira como observamos a palavra. Ele não falava como os fariseus, mas com a autoridade, do grego exousia, ou seja, falava a partir de algo que ele vivia. Sabe que tem uma diferença enorme entre poder e autoridade. Vamos supor, no seu trabalho, você assume um cargo que te dá, entre aspas, alguns poderes, sim ou não? Você pode fazer isso, fazer aquilo, se você é quem contrata. Você pode contratar, mas de repente você manda embora. Você organiza, são poderes que a função te dá. Só que a autoridade não vem do cargo, ela não tem relação com o poder. A autoridade vem do testemunho. Você adquire autoridade, você não compra autoridade. Quer ter autoridade naquilo que você faz, no seu trabalho, como pai e mãe de família, enfim, no estado de vida que você está, dê testemunho daquilo que está fazendo. Esse é o grande desafio, a grande questão que surge para todos nós, inclusive a mim como padre. Não pense que na eternidade tem um lugar reservado para os... Não. Se não tiver acolhido a palavra aqui, meu filho, o caminho é o mesmo para todo mundo. A autoridade vem com esse testemunho, com essa vivência. E é tão interessante, como pai e uma mãe, além do poder que ele tem de educação, ele tem autoridade, porque não precisa nem falar. Eu nunca esqueço, em casa, a minha irmã, tem minha sobrinha, né? Minha sobrinha é aquela criança sempre quietinha, mas também porque minha irmã, né? A minha irmã só olhava, já chorava na hora, já, com o olhar. Não era assim antigamente? O pai ou a mãe não precisava falar muito não. O jeito que olha, já sabe o que está acontecendo, porque tem autoridade. E você cresce nessa autoridade com o seu filho, ou em qualquer outro setor, quando há uma relação estreita entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. A maneira como nós acolhemos Jesus em nossas vidas, dá a gente autoridade ou nos tira essa autoridade. E é importante nós observarmos isso, não porque queremos ser melhores, não porque queremos ser maiores, mas porque queremos que a verdade de nossas vidas fale acima de todas as coisas. A palavra de hoje, quando nos fala dessa autoridade, ela nos chama atenção sobre aquilo que pode nos distrair dos caminhos do Senhor. Paulo não está falando contra o matrimônio. Ele está falando, ó, você que não é casado, não casa, porque você só se preocupa com as coisas do Senhor. Porque dá trabalho, sim ou não? No bom sentido. Dá ou não dá? Casado pode ver de qualquer jeito? Ninguém pode ver de qualquer jeito, na verdade, né? Mas está casado, você tem um compromisso com a pessoa, não tem? Aqui diz que o casado, o homem, tem que se preocupar com a sua esposa, sim ou não? Tem que agradar ela, diz a palavra. Já vai pensando como você está levando a sua vida de casado aí. E vice-versa, não é? Você não pode pensar mais como um solteiro.
Ainda mais depois que vem as crianças, não é verdade? Você tem preocupação. Filho, depois que nasce, pode crescer, mas continua dando trabalho, não é verdade? No bom sentido, é um trabalho no sentido negativo, porque te responsabiliza. O que Paulo está falando aqui, tenha um coração livre de distrações. Isso não serve somente para o casado, serve para o padre, qualquer função que você exerça. Nós podemos nos distrair dos caminhos do Senhor, como vamos nos enchendo de tantas e tantas coisas. É aí que a palavra não vai encontrando ponto de concreção em nossa história. Não pense que o seu estado de vida, ou o meu, me isenta ou isenta vocês da dedicação que todos nós temos que ter. E com isso, gente, entenda bem. Deus não está falando que você largue tudo, pare o dia, fique rezando o salmo o dia inteiro, não. Faça tudo como homem e mulher de Deus. Quer um exemplo? Seu celular, ele afirma Deus ou nega Deus? A sua procura lá, as suas procuras, o que aparece? Ali tem o logaritmo, o algoritmo, né, que chama, né? Que vai mostrar as suas pesquisas. Sim ou não? Aquilo que você tem procurado, não precisa me responder. Tem afirmado Deus? As conversas que nós estabelecemos uns com os outros, o tipo de conversa, Deus poderia participar tranquilamente? Sabe aquele grupinho do WhatsApp que o padre brinca? Não o grupo da família, o subgrupo, sabe? Entendeu, né? Eu descobri, já falei para vocês que eu não estou nesse subgrupo da minha família por algum motivo. Não sei porquê, mas eu não estou. Sabe aquele grupinho? Se Deus olhasse aquela conversa, Ele afirmaria essa conversa ou negaria? Pense bem. A maneira como eu me relaciono com as pessoas que eu trabalho, eu tenho puxado o tapete das pessoas, eu tenho buscado me promover acima. Tudo isso a gente está se afirmando, gente, em Deus ou não. Só que nós podemos nos esconder dos olhares humanos, mas de Deus não, gente. Entenda, essa questão não é para te botar medo ou peso, é para entender que tem como viver realizado ali. E sabe qual que é o pior sentimento que tem surgido na gente? Parece que se nós não tivermos esse jeito de agir, a gente não vai prosperar, não é verdade? Porque você fala, nossa, mas eu vejo um povo fazendo errado, está sendo melhor que eu. Tem mais coisa, tem mais isso, mais aquilo. Mas a fatura chega, gente. Guarda uma coisa, a lei da semeadura, ela é infalível. Você pode semear o que você quiser, sim ou não? Ah, mas você vai colher o que você plantou. Não tem como. Não existe essa neutralidade. E não é um castigo que Deus coloca. Está relacionado, repito, e já vou encerrando, com a nossa responsabilidade de respostas. É que nem quando a gente fala alguma coisa, mesmo na homilia, a pessoa fala, eu não concordo. Eu falei, você está no seu direito. Eu sempre faço a seguinte pergunta: você tem uma opinião ou argumento? Se é uma opinião, eu vou respeitar, mas uma opinião, com todo respeito, não vale muita coisa, é verdade? Agora, um argumento está baseado em quê? Em fatos, em aquilo que foi lido. A palavra anunciada, é ela que vai olhar para nós um dia. Você ouviu, o que é que você fez? Como é que você se orientou? Quem tem sido a referência da sua vida, da sua história? Quando você começa a tomar suas decisões, há quanto tempo a gente não submete mais o que vamos fazer para Deus? Porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, e nesse momento se coloque na presença do Senhor. Fale com Deus. Ele não está distante de nós, pelo contrário, está perto, bem perto. E a palavra que Deus coloca para nós hoje é a de reconhecermos quem Ele é e parar de arrumarmos culpados para a nossa vida, para a nossa história. Desculpa que o Padre vai te dizer, ninguém te deve coisa nenhuma. A palavra vai dizer que a única dívida que nós temos é a respeito do amor fraterno, desse amor ágape do Senhor de doação. Você é o responsável, a responsável pela sua história. E com isso, repito, Deus não está apontando o dedo para acusar, mas está te apontando um caminho de realização. Largue esse peso de fazer da sua vida como se uma consequência apenas dos outros. E peça para Deus a graça, independente do momento que você esteja vivendo, de dar uma resposta diferente.
Esse Jesus que nos visita, Ele ameaça o mal sobre as nossas vidas e o expulsa. Ele é o Senhor que nos fala. Toma hoje essa decisão que você tem protelado. Muitas vezes, há muito tempo a sua consciência já tem lhe dito: isso não está bem. Toma a decisão no Senhor hoje. Nós precisamos nos confiar à graça. Todo passo que você dá em direção a Deus, Ele mesmo já está tomando outro antecipadamente em sua direção. Se por algum motivo mesmo aquilo que você assumiu em Deus, talvez seu matrimônio, talvez algum propósito, mesmo que você não enxergue, olhe para a situação e afirme que você não se movimenta por circunstância, mas por aquilo que a palavra do Senhor diz, porque Ele que é o garantidor de que vai dar certo. Sim, Senhor, nós nos colocamos em sua presença hoje e pedimos essa clareza espiritual sobre a realidade que estamos vivendo hoje. Nós queremos, Senhor, ver essa fidelidade. Nós não vamos reclamar como povo da primeira leitura, nós queremos sim as suas manifestações, mas mais do que isso, Senhor, nós queremos ter essa autoridade que o Senhor tem e que o Senhor espera que tenhamos também, que vem do nosso testemunho. Mesmo muitas vezes o pensamento que você tem: o jeito que eu já vivi não é possível. É sim. Ele restitui o que foi perdido. Peça para o Senhor hoje essa graça. Talvez você veja aqui escravo de olhares, do que as pessoas estão falando e dizendo. Talvez você mesmo não se goste, não se aceite. Mas esse momento de reconciliação, baseado na palavra, ainda que doa, porque a palavra, ela não vem apenas para confortar, ela vem para estabelecer conduta, o jeito certo. Peça para Deus essa graça hoje.